Boa noite a todos e todas. Saúdo a divina presença na vida e na existência de todos, de todas e de cada um e cada uma. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem imensamente, com muita paz, muita alegria, e que sejamos dignas e capazes de receber do alto tudo aquilo que o alto tem para nos dar. Trunfa Riá, Saravá. Gratidão pela paciência aí, viu, juventude? Então, é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre o trabalho que eu venho realizando nesses quase 20 anos de pesquisa com a graça de Deus. Em linhas gerais, são mais de 20 anos de pesquisa, porque eu iniciei os estudos sobre ciências ocultas, tarô, yoga, tal, há muito tempo atrás. Há muito tempo não, né? Quase, deixa eu ver, eu tinha 8 anos de idade, então já faz um bom tempo, né? Com a graça de Deus. Mas sobre as tradições indígenas e o Catimbó Jurema de modo específico, comecei em 2005. Minha formosura entrou. Meu amor lindo, que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoe imensamente, com a graça do alto. Boa noite, meu amor. Então é o seguinte, o objetivo desta live é compartilhar com vocês um pouco do trabalho que eu venho realizando, tá? No campo das pesquisas sobre espiritualidade indígena, história dos índios do Brasil, história dos índios do Rio Grande do Norte, Catimbó Jurema, que é o meu principal objeto de estudo e minha religião, minha filosofia de vida. E eu amo demais você, minha formosura, graças a Deus. Então é o seguinte, para quem começou a me seguir, a seguir meu perfil há pouco tempo, fazer uma síntese, sempre eu acho interessante fazer essa síntese, que é para contextualizar a coisa. Tá lá pelos idos de 2005, eu ouvi falar de Catimbó Jurema. Ouvi falar, na época eu era membro ativo de uma sociedade rosacruciana chamada Fraternitas Rosacruciana Antiqua, e seguindo as orientações do patrono da fraternidade, eu fui em busca da tradição da terra em que eu nasci. Nasci no Nordeste brasileiro, graças a Deus. E eu me perguntava, qual é a tradição da terra em que eu nasci? Na época, os meus amigos e amigas ocultistas eram vários, né? Eu era bem jovem, mas havia uma mocidade que estudava alta magia e tal. O pessoal estudava de tudo, né? Wicca, Cabala, Tantra, Yoga, meditação. Só não estudavam tradições afro-ameríndias. Aí, naquele momento de minha vida, eu já, desde os 16 anos de idade, estava estudando ciências ocultas. A primeira sociedade com a qual eu interagi faz um bom tempo, eu acredito que essa sociedade nem existe mais, adormeceu, se chamava Ordem do Templo Renovada, que era uma sociedade templária de origem francesa, faz tempo. Depois eu conheci uma irmã da Fraternidade Rosacruciana São Paulo, na época em que eu havia começado a cursar História na Universidade Federal. E essa irmã me apresentou o professor da sede que ainda existe, que eu saiba, na capital do Rio Grande do Norte, da sede da Fraternidade Rosacruciana São Paulo. Em paralelo, nesse mesmo período, eu conheci um irmão da Sociedade Brasileira de Eubiose, um grande mestre, saudoso irmão, que depois passou um tempo na Jurema, não sei se ele ainda está ativo, digamos assim, no universo juremeiro, né? Pode ser que ele esteja ativo ali no segredo dele, no silêncio dele, porque faz uns 4 anos que eu não troco ideias com ele, mas foi um dos meus grandes professores ocultistas. E aí, nesse período, lá por 2003,
2002, eu comecei a buscar uma sociedade iniciática. Passei pela Ordem do Templo Renovada, não fiquei. Salve meu irmão Diego, salve tua força, meu irmão. Visitei a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, não fiquei. Passei, acho que mais de um ano estudando ali no Sagrado Círculo de Telema. Gostava demais daquilo ali, mas não fiquei. E aí passei um tempo visitando, né, estudando aos poucos ali com a Fraternidade Rosacruciana São Paulo, até que eu conheci, por intermédio desse irmão Eubiota, a Fraternitas Rosicruciana Antiqua, e fiquei ativo na FRA um bom tempo. A minha iniciação ocorreu em meados de 2008, a iniciação propriamente dita, mas eu já venho estudando há muitos anos, né? E aí, seguindo as orientações do mestre, do patrono da Fraternitas Rosicruciana Antiqua, eu decidi procurar a tradição da terra em que eu nasci. Eu me perguntava, qual é a tradição mística, religiosa, mágica do Nordeste brasileiro? Qual será? Boa noite, minha irmã Rosana, salva a nossa força com a graça de Deus. E aí, não era a Umbanda em minha leitura, porque em tese a Umbanda havia surgido no Sudeste brasileiro, e eu nasci no Nordeste. É Brasil, mas Nordeste, qual a tradição do povo nordestino? Qual seria essa tradição? E aí eu pensei, será que é o candomblé? Mas o candomblé é de matriz africana. Qual seria a tradição do povo do Nordeste? E aí foi quando eu conheci o Catimbó Jurema, lá em Canguaretama. Tá, essa história não vou contar novamente, senão vai ficar gigantesca, mas conheci o Catimbó Jurema em Canguaretama. E o Catimbó Jurema mudou a minha vida, porque eu me reencontrei no Catimbó. Não tenho vergonha. Não tem nem pra que ter vergonha. Esse negócio de ficar escondendo as coisas, não sou catimbozeiro, mas não quero que ninguém saiba. Mas por quê? O Catimbó Jurema é uma tradição muito mais antiga que o cristianismo, talvez tão antiga quanto o judaísmo, muito mais antiga que o Islã, muito mais antiga que a fé Bahá'í. Por que a gente tem que esconder? Não tem que esconder, tá? Não tem pra que isso. Qual é a tua religião? Sou juremeiro, sou catimbozeiro. Mas não tem no censo. Coloca no censo que está na hora de colocar. Tá? E aí, lá em Canguaretama eu visitei o primeiro centro. Na época, o primeiro centro de Catimbó Jurema. Na época eu estava realizando as pesquisas bibliográficas. Eu estava lendo ali Meleagro, de Luiz da Câmara Cascudo, uma pesquisa de 21 anos sobre Catimbó Jurema. Estava lendo muito antes de 1500, do Frater Epiaga Rosa Cruz, que fala sobre o Catimbó, fala sobre a Jurema, fala sobre o Iagé, fala sobre a profundidade da espiritualidade indígena. É diferente dos livros didáticos que colocam ali. O livro, coloca lá no livro o autor, o índio adora o sol e a lua. Não é só isso, é muito mais, infinitamente mais que isso. A raizama do Catimbó é gigante, profunda, belíssima, para quem conhece e respeita. E aí, muito bem, de 2005 em diante, até o presente momento, eu passei a estudar detidamente, tá? Até o presente e até quando Deus quiser, incansavelmente, essa tradição, essa religião. Não paro, só paro quando Deus mandar. Quando ele disser parou Rômulo, parei papai. Mas enquanto ele disser segue em frente, estou seguindo. Que Munhangara nos abençoe, meu irmão Samuel, salve tua força. E aí o seguinte, como que se realiza minha pesquisa? Minha pesquisa tem essencialmente 3 frentes. Deixa eu ver aqui o que é que o irmão Diego colocou. O senhor acha que daqui a algum tempo as casas de Jurema podem passar a ser numerosas ao redor do Brasil?
assim como são as casas de candomblé e umbanda, meu irmão, eu acredito sim. A Jurema tem entrado em evidência, sabe? E tem muito juremeiro que está disposto a realizar um trabalho de divulgação saudável, séria e correta do Catimbó Jurema. Obviamente, como qualquer outra religião, tem muita coisa esquisita por aí circulando, mas quem procura acha. Existe muito juremeiro responsável por aí, trabalhando sério, em resgatar, proteger e difundir a tradição com reverência. E aí eu acredito que a coisa cresce, a Jurema merece. Salve tua força, meu irmão. E os nossos ancestrais também merecem, né? O pessoal que morreu aí no passado, lutando sem abrir mão de sua fé, seus princípios e valores espirituais. Então é o seguinte, minha pesquisa ela se realiza de 3 formas, essencialmente. As duas primeiras estratégias, os 2 primeiros métodos de pesquisa são acadêmicos. Acadêmico como? Eu vou consultar fontes, tá, e bibliografias, fontes escritas, né, documentos antigos, livros que falam sobre o Catimbó Jurema, sobre as pagelanças juremeiras, sobre o universo espiritual dos nossos ancestrais indígenas. A pesquisa de gabinete. Tá? Eu vou a uma livraria, vou a uma biblioteca, vou a um arquivo público, procurando notícias, montando um mapa de pesquisas ali, vou selecionando um processo semelhante, idêntico, aliás, utilizei na elaboração do meu último livro, Canindé Rei da Jurema. Tá? Então, esse é um método, o método da pesquisa bibliográfica. O outro método é historiográfico também, mas tem um percentual de antropologia, porque eu vou ao campo. Ultimamente não tenho feito muito isso, mas pretendo voltar a fazer. Eu já fiz isso, passei anos fazendo isso. Como é que é assim? Como é que é isso, ir ao campo? Salve, minha irmã. Lira Plantas Exótica. Que Deus e a Jurema Santa Sagrada vos abençoe. Então é o seguinte, eu vou a uma comunidade indígena, fico lá uns dias, convivendo com os caboclos, convivendo com os juremeiros, vou a terreiro, vou a rituais popularmente conhecidos como xamânicos, participo dos rituais com o olhar do observador, mas não apenas com o olhar do observador, tá? Mas do observador participativo. Eu acho isso muito importante, o juremeiro falar de sua própria religião. Então, uma coisa é um antropólogo que não é juremeiro, observar e analisar e ter sua análise pessoal de algo ao qual ele não pertence, sobre algo ao qual ele não pertence. Ele não tem pertencimento, mas o juremeiro está dentro, vivencia a coisa, fala sobre sua própria religião. É como um padre falar sobre o catolicismo, um pastor falar sobre o protestantismo, um muçulmano falar sobre o Islã. Isso é importante. Salve tua força, meu irmão Israel. Salve tua luz, cara. Que Deus nos abençoe imensamente. E aí, então, paralelo à pesquisa bibliográfica, vem a pesquisa de campo. É no convívio com os juremeiros que se aprende jurema. A gente pode aprender jurema ouvindo alguém falar, observando, tá? Ouvindo um mestre dando instruções, mas é no convívio. Pelo menos eu aprendi muito jurema assim, convivendo com o mestre, com as mestras vivas, né? Nas comunidades indígenas, com os pajés, aprendendo lá, coleta de planta, conversando com os pajés sobre uma coisa e outra, sobre espíritos encantados. E uma terceira via de pesquisas, um terceiro método de pesquisa, é o método esotérico, tá? Que, obviamente, a universidade rechaça, as academias vão rechaçar, porque é um método considerado não científico. Como é que é isso? É o diálogo com os seres do astral. Isso é importante demais. Tá? O pesquisador espiritualista realiza esse tipo de pesquisa. Obviamente, aquilo que nós aprendemos com os seres, as inteligências do astral, do encanto, com o que popularmente chama-se espíritos, aquilo que aprendemos com os espíritos, pode ser comprovado, se for real, e se houverem provas materiais do que foi apreendido. Tá? Se há documentos do século XVII, por exemplo, que
comprove uma informação que uma entidade espiritual te deu sobre um determinado acontecimento do século XVII. Se há documentos e você encontrá-los, você pode, obviamente, comprovar aquilo que você recebeu de um ente do astral. O lance é que, para a universidade, isso aí é abobrinha, tá? Mas aí, a questão é além, está além, né? A pesquisa do espiritualista militante, né? Que faz parte da coisa, realiza-se também em uma outra esfera, independente do aval da universidade. Me perdoem, meus amigos cientistas. Também sou cientista, tá? No campo da historiografia, no campo das ciências da religião. Mas sou um ocultista. Tá? Trabalho também com o que antigamente se chamava ciências ocultas. Quase nada mais está oculto, né? Você procura, você acha o certo e o errado. Acha quem fala a verdade e acha quem fala bobagem. Tem que passar pelo crivo, né? Salve, meu irmão Leonardo. Salve tua força, meu irmão. Raizen. Salve tua força. E aí é o seguinte, dentro da realização dessas pesquisas, durante os 7 primeiros anos de pesquisas, aconteceu uma coisa interessante, né? Foi o momento mais intenso, o momento em que eu trabalhei mais. Época em que eu pegava a estrada, ia de carona, entrava no canavial, ficava na mata, ia para a aldeia. Todo santo dia praticamente estava na casa de um juremeiro, de uma juremeira, almoçava lá com eles e tomava café da manhã e jantava com eles. E era sempre estudando e aprendendo ponto e ouvindo eles falando e contando as histórias. Foi uma coisa maravilhosa, papai. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. E aí, certo dia, eu estava lá na aldeia Catu dos Eleutérios, em Canguaretama, e uns encantados me fizeram um pedido. O encantado chegou e falou assim: e o livro da gente? Cadê o livro da gente? E aí eu não estava nem passando pela minha cabeça esse negócio de livro. Eu já havia escrito alguma coisa na época dos 21 anos de idade, 20 anos de idade, mas era sobre política. Tá? Não escrevo mais sobre política. Nem tenho pretensão de escrever sobre política. Nem movimentos sociais. Mas aí o encantado chegou e falou: e o livro da gente? E eu disse: mas que livro? E aí ele falou assim: escreva o livro que nós te ajudamos. E aí eu falei: rapaz, qual é o livro que eu vou escrever? E aí nasceu o primeiro, chamado Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. O primeiro livro. E na época era uma luta para conseguir uma editora para publicar. Era um valor muito alto, né? Pelo menos na época, para mim, era muito alto. Meu salário não chegava nem a 400 contos. Não dava para fazer o negócio. E aí, devido aos anos que eu passei no movimento punk, quando era adolescente, eu aprendi uns métodos de produzir livro de modo artesanal. E aí eu digitei lá, imprimi, eu mesmo cortava, eu mesmo colava, eu mesmo desenhava a capa do livro e lancei de modo totalmente independente. Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. O primeiro cara que me comprou esse livro foi o meu irmão Renato, também é juremeiro, salve tua força, com a graça de Deus. Me comprou esse livro, na época era 6 contos. E aí, de lá pra cá eu já vendi não sei quantos. Tá, um amigo meu, desenhista, artista plástico, chamado Heriberto Valério Bezerril, desenhou uma outra capa, porque a capa que eu fiz, vocês podem até achar por aí pelo Google, a capa dessa primeira edição. Se colocar Rômulo Angélico Catimbó, acho que vai aparecer. Mas aí o Heriberto Valério Bezerril fez um segundo desenho. Tá? E aí eu lancei uma nova edição do Espiritualidade Indígena. Isso aqui é versão encadernada. Essa obra aqui, essa cabocla aqui da capa, é de autoria do meu irmão e amigo Heriberto Valério Bezerril. E aí, até hoje, Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte vem sendo difundido por aí, né? Esse livro, para mim, é muito importante, primeiro porque ele
nele eu abordo uma discussão interessante sobre índios e caboclos, né? Porque na época que eu comecei a pesquisa, para muita gente da academia, não existia mais Catimbó Jurema. Só existia Umbanda. A Umbanda havia absorvido tudo que era Catimbó, mas lá em Canguaretama houve diferente. Lá eu vi juremeiro que não gostava de Umbanda. Eles tinham os motivos dele, né, para não gostar de Umbanda, mas eram irmãos e irmãs que se declaravam juremeiros e não umbandistas, nem espíritas, tá? E aí em paralelo a esse pessoal, todos caboclos, sem sombrar de dúvida, né? Havia ali próximo à comunidade indígena Catu dos Eleutérios, lutando ali, o pessoal Mendonça do Amarelão lá em João Câmara, né? Sargento Trabanda. E aí, existe índio ou não existe no Rio Grande do Norte? Evidentemente existe. Tá? Os índios sofreram um golpe no final do século XIX, já falamos sobre isso antes. Tiraram o índio do censo, deixaram só o branco, o preto e o pardo ali, na tentativa de alegar ao governo geral do Brasil na época, né, que não havia mais índio no Rio Grande do Norte e aí as terras poderiam ser leiloadas. Os latifundiários tentaram, né, mas graças a Deus e a Jurema Sagrada, aos encantados, os indígenas resistiram. E aí eu comecei esse livro com a discussão: existem índios no Rio Grande do Norte? Sim ou não? E aí depois eu tratei o que é o índio antropologicamente falando e o que é o caboclo. Né? Porque hoje em dia a gente fala índio caboclo como se fosse a mesma coisa, mas há uma diferença. E aí depois eu fui tratando das principais características do Catimbó Jurema. E por último eu realizei um ensaio historiográfico, a história do Catimbó Jurema no território do Rio Grande do Norte, começando lá pelo século XVI até os dias de hoje. O Catimbó lá dos índios até o Catimbó urbano dos dias de hoje. Meu irmão Luciano Capistrano, salve tua força. E aqui foi o primeiro, tá, que eu lancei. Essa edição aqui, 2012, mas o primeirão mesmo foi 2011. Eu não tenho mais nenhum exemplar. O que eu fazia. Isso aqui ainda é semi-artesanal, né? É encadernado assim, ó. Tem gente que chama de apostila. E aí, nesse tempo, 2012, eu já estava recebendo muito recado da Jurema. Graças a Deus eu já estava ali trabalhando com juremeiros, né? Começando a receber os mestres. E como todo médium, juremeiro, umbandista sabe, chega um momento na vida do médium, dependendo do seu tipo de mediunidade, se é clareaudiência, clarividência, qual seja, quais sejam, né? Porque nem sempre, geralmente uma forma mediúnica não vem só, nós temos várias em níveis distintos, né? E aí eu comecei a receber recados dos mestres. Um momento bem interessante na minha vida, com a graça de Deus. Comecei a receber recados, orientações. E aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu faço com tudo isso? Comecei a anotar. Recado que eu recebia sobre o cachimbo, opa, vou anotando aqui. Recado que eu recebia sobre estrutura mediúnica, vou anotando aqui. E aí um juremeiro vivo me falava, um mestre encarnado me falava, e um espírito me falava também, e aí eu anotava ali. E o resultado disso aí, desses primeiros recados, é esse livrinho aqui, ó, Fumaça de Mato. 15 recados de um aspirante a catimbozeiro. Tá aqui, ó, Fumaça de Mato. 15 recados de um aspirante a catimbozeiro. Eu nem me considerava catimbozeiro ainda, tá? Porque eu não me considerava com conhecimento suficiente, tá? Então por isso que eu coloquei 15 recados de um aspirante, de alguém que aspira a se tornar catimbozeiro. E aí eu redigi todos esses recados aqui. Do jeito que eu recebi, eu colocava até a hora. Recebi tal hora, encerrou tal hora. Começou tal hora, acabou tal hora. E aí o que é que acontece? Por um tempo eu pensei, rapaz, esse trabalho aqui eu não vou mais nem divulgar. Eu vendi alguns exemplares, né? Não vou mais nem divulgar porque não estou achando muito sentido nesse tipo de divulgação, não. Só que depois de uns 3 anos eu parei, estudei novamente o texto, né? E eu me surpreendi com o recado que estava aqui, nesse livrinho, desse opúsculo bem fininho. Me surpreendi com cada um deles, porque são instruções, orientações
muito pontuais sobre a espiritualidade indígena, sobre o universo do catimbó juremeiro. Esclarece muita coisa, me esclareceu depois que eu redigi. Li uma primeira vez, uma segunda, uma terceira, guardei. Passou uns 2 anos e meio, mais ou menos. Eu vou ler novamente isso aqui. Puxa vida, meu Deus, como isso é esclarecedor. E aí, pensei, bem, vale a pena. Está sendo divulgado novamente, tá? Graças a Deus. Aí o tempo passou, eu fiquei vivenciando o catimbó no terreiro, né? Dirigi um terreiro por 7 anos. Gostei demais da experiência de dirigir um terreiro. É difícil pra caramba, viu? Não é brincadeira não, tá? Pauleira. Quem acha que a vida de catimbozeiro é fácil, papai do céu quem sabe. E aí o seguinte, em 2018, eu escrevi um outro que, em linhas gerais, é a continuação do Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. Visões de Catimbó. Visões de Catimbó é a continuação, tá? O subtítulo é Elementos da História Indígena e do Catimbó Jurema do Rio Grande do Norte. É a continuação. E aí são mais textos. Dessa vez eu tratei do quê? A biografia, uma síntese biográfica de minha família juremeira, dos meus antecessores no culto a Jurema. Minha mestra Maria Fernandes e meu avô de Jurema, mestre Raimundo Tavares. E aí falei também sobre mestra Neta, que também foi uma de minhas grandes professoras de Jurema. Olha aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Aqui é uma imagem que a irmã Bianca tirou. Eu aqui com a minha mestra de Jurema, tá? Eu tenho 2 mestras. Minha mestra do terreiro de Umbanda Ogum Odé e minha mestra do terreiro Mestre Zé Pelintra e Caboclo Tanema. Não tenho outras. Tive várias professoras de Jurema. Tá? Mas que fique bem claro isso aí. Quem chegar dizendo, Rômulo é filho de fulano e de bicicrano, de jeito nenhum. Respeito demais. Reverência total, mas não conhece a história. Eu estou deixando aqui clara a história para vocês. E aí, nesse livro eu também falo um pouco sobre alguns encantados, tá? O mestre Carlos, que é o rei dos catimbozeiros, a Florzinha da Mata, Manicoré, que é o grande pajé. Falo aqui. Falo sobre as diferenças de Umbanda e catimbó, tá? E aí, aqui está, ó. Visões de Catimbó. A editora Camus publicou esse livro em parceria comigo. Eu fiquei com a versão impressa, semi-artesanal, tá? E a editora Camus, administrada pelo Charles Boeira, salto à força, irmão da Sociedade Teosófica, publicou a versão digital que está disponível na Amazon, tá certo? E aí, muito bem, o tempo foi passando e eu escrevi um outro. Escrevi um que nunca publiquei. Escrevia, preparei, mas não saiu. Desisti, chamado Catimbó em 22 poesias. Eram 22 poesias ali que funcionavam como uma apresentação, uma introdução ao Catimbó Jurema. Tá, esse aí não saiu. Quer dizer, eu deixei lá no Clube de Autores, mas o valor ficou muito alto e eu deixei para lá. Depois escrevi um outro chamado, eu acho que Introdução aos Cultos a Jurema. Bem fininho, bem introdutório mesmo. Vendi algumas, deixei para lá. Não tenho nenhum exemplar desse. E depois veio Feitiço, o livro do mestre. Que aí eu fiz ele no tamanho A4, né? Achei limitado ali o que eu havia colocado em Feitiço, o livro do mestre. Do que trata esse livro? Esse livro trata do Catimbó Jurema e das tradições indígenas conforme a perspectiva, conforme a visão do ocultista ocidental. Tá? Então ali faço uma análise meio que cabalística. Meu irmão, se eu encontrar, eu passo para você. Eu acho que eu devo ter o manuscrito dele por aqui. E aí,
ampliei Feitiço, o livro do mestre, e transformei no livro do Catimbozeiro Mestre. Só que aí aconteceu um negócio, deixei lá na Amazon. Eu não sei quem foi o abençoado ou abençoada que pirateou o livro e distribuiu. Só que deram uma mancada. Distribuíram a versão incompleta, a versão revisada, que foi assim, a versão revisada eu achei fenomenal. Tá? Acontece que justamente, modéstia à parte, a versão revisada eu achei fenomenal. Faz um estudo sobre o diabo. De acordo com a Cabala e de acordo com o Catimbó Jurema. Não existe esse personagem na Jurema antiga. Assim como não existe esse personagem na Sagrada Cabala. Tá? Tem muita gente que ganha às custas disso aí. Tem muita gente que ganha difundindo o medo. Cuidado, ele vai te pegar. E aí o cara fica o tempo todo com medo disso, dessa forma de pensamento medonha. Tá? E tem gente que ganha pela devoção. Ritual, não sei o que, devocional, alimentando uma forma de pensamento medonha. Porque é uma forma de pensamento medonha. Dentro desse ponto de vista, existe uma criatura chamada diabo. Agora, dentro do ponto de vista cabalístico e da pagelança indígena juremeira, não existe, porque Deus é onipotente, Deus não, no universo não tem estrutura para um opositor, um cara que fique medindo força com Deus, um cara que diz assim, eu sei que vou ser destruído, mas eu vou te perturbar, Criador. Papo furado, conversa para boi dormir. Tá? Agora, é claro que tem gente ruim por aí, tem muita gente ruim por aí, pelo meio do mundo. Tá certo? Um cara que morreu na ruindade, quando ele desencarna, ele fica um sofredor vagando, cheio de maldade no coração. E vai sair por aí perturbando as pessoas, um desencarnado perturbando. Aí se ele souber como, ele pode aparecer dizendo que é o diabo, dizendo que é quem ele quiser. Tá? Se você acreditar, eu respeito sua fé, mas não é a minha. E aí, da mesma forma, no astral inferior, né, no próprio universo juremeiro tem disso, as covas do astral inferior. Existem criaturas muito ruins, em níveis muito baixos e densos do astral. Tá? A literatura ocultista é cheia disso. Agora, um cara que fica lá, não sei quantos trilhões de anos, milhões de anos, centenas de anos, queimando. Ah, fulano morreu, vou queimar, vou queimar, vou queimar, vou queimar. Chama os anjos para brigar com os anjos de Deus. Aí os anjos caídos, brigando com os anjos do céu. Aí pega flechada, espadada. O tempo todo isso aí, rapaz, deixa o cara doido ou neurótico. Tá? O inimigo do ente humano está dentro dele mesmo. Aqui dentro e aqui estão meus inimigos. Aqui dentro e aqui estão meus infernos pessoais. Aqui dentro e aqui estão também meus paraísos pessoais. Se eu não souber alinhar isso aí, tá? Eu vou ficar descompensado, ou para um lado ou para o outro. Se eu não encontrar o equilíbrio dessas forças, a mesma coisa na natureza. Nasceu ali um bichinho lindo, um passarinho fofinho, um gatinho lindo, belíssimo. Tá? Agora vai lá na zona abissal do fundo do mar para tu ver o que tem lá. E depois veja a placa tectônica se chocando uma com a outra. Vulcão, terremoto, maremoto. Eu vou dizer que isso é o quê? O diabo? Não posso falar uma coisa dessa assim. Bem, força da natureza, tá? E aí o seguinte, o livro do Catimbozeiro Mestre se perdeu, não tem uma cópia, ele completo, tá? Que faz o estudo sobre o catimbó de acordo com a perspectiva do esoterista, do ocultista, se perdeu, sumiu, o arquivo sumiu, o texto impresso, já procurei até endoidar, sumiu também. Tá? Se sumiu, paciência. É porque não deveria estar aqui agora. Ou porque eu fui irresponsável o suficiente para perder. E aí o seguinte. Minha última produção sobre Jurema, que está se esgotando, é essa aqui, ó. Canindé Rei da Jurema. Tá? Canindé Rei da Jurema. E aqui foi uma coisa que eu havia conversado. Há 10 anos atrás, com uma mestra de Jurema, estou querendo escrever um livro sobre Canindé. E aí ela disse assim, não escreva sobre Canindé, não,
Quando você estiver preparado, você escreve sobre ele. Pois bem, guardei isso no meu coração. E o ano passado, na verdade, em 2021, eu comecei a pesquisa sobre Canindé. O nosso ancestral divinizado, rei da Jurema, com a graça de Deus, salve a força dele. Muito obrigado, meu pai. E aí comecei a pesquisa bibliográfica, mais de um ano de pesquisa, recolhendo informações sobre a vida dele, porque ele esteve aqui, viveu entre nós, entre nossos ancestrais. E a finaleira está aqui, ó, Canindé, rei da Jurema. É um livro que fala sobre o povo Tarairiú, o povo em que Canindé viveu, com os quais ele aprendeu muito. Fala um pouco sobre a ancestralidade da Tarairiú, fala um tanto sobre a vida dele, né? Os familiares de Canindé e sobre a presença dele no universo juremeiro. E no presente momento estou realizando para compensar, também para compensar a perca do livro do Mago Juremeiro integral, tá? Para compensar essa tristeza, estou escrevendo o livro do Mago Juremeiro. E eu acredito que esse livro será uma pesquisa e tanto. Não quero ficar repetindo Mário de Andrade, Luiz da Câmara Cascudo, Roger Bastide, como geralmente os pesquisadores fazem. Respeito demais. Mas se a gente ficar só repetindo o que já falaram no começo do século XX, a gente não encontra nada de novo. Tá? Então, qual o objetivo desse livro? Realizar um resgate, que já está se tornando difícil porque é muita coisa, dos antigos rituais das etnias juremeiras, os Tarairiú, Xumimi, os povos litorâneos. Realizar um resgate. Estudar a alta magia indígena. Em paralelo, estudar a vinda de bruxas e de judeus marranos, cabalistas, que chegaram aqui no Nordeste brasileiro durante o período colonial e aqui passaram a conviver com os índios, dando origem ao nosso catimbó. E aí alguém pode perguntar, e os povos africanos? De fato, os povos africanos também chegaram, lógico. Os povos africanos foram os que, junto com os índios, fomentaram, desenvolveram, né, o desenvolvimento do catimbó contemporâneo. Entretanto, no território do Rio Grande do Norte, o número de africanos foi bem menor do que o número de escravos que chegaram em Pernambuco, na Bahia, por exemplo, simplesmente porque aqui não tinha porto para receber escravo africano. E os senhores de engenho preferiam escravizar os índios do que ter que comprar um escravo africano a um pernambucano ou a um baiano pelo dobro do preço. E aí o nosso catimbó, embora possua elementos de origem afro, tá, tem uma raizama cabalística e bruxesca. E aí, isso é o cerne, a ideia central do livro do Mago Juremeiro. Estou escrevendo. Espero concluir em março. Não garanto. Canindé era para me ter concluído em junho do ano passado. Quando o cara fala em Tantra, as pessoas pensam logo em alguém transando. Mas não é isso que eu estou falando. Estou me referindo a uma religião. Tá aqui. Muito possivelmente nasceu ali 3.000 anos antes de Jesus surgir neste planeta. Entre o povo indo-dravidiano, lá da Turquia, do território da atual Turquia, que migrou para a Índia, foi combatida ali pelos arianos que chegaram lá, mas que resistiu. É um tantra que é muito mais que uma massagem para proporcionar um orgasmo extrasensorial. Tá? Graças a Deus, salve tua força. E aí, publiquei um aqui, ó, com apoio de Rogério e Wagner Warpeik, uma introdução ao estudo do Tantra, pela editora Erion. Não tem mais, esgotou.
Esse livro teve uma repercussão muito boa, eu gostei demais. Nele eu falo sobre os significados do termo Tantra, a história do tantrismo, uma síntese, obviamente, porque é muito longa, né? Falo sobre algumas divindades tântricas, porque para quem não sabe, existem deusas. O Ocidente chama de deusas, né? Mas o tântrico chama de forças luminosas da natureza. São as inteligências da natureza que protegem as comunidades tântricas. Eu dediquei para você mesmo, meu amor. Esse livro sobre Tantra eu dediquei para minha esposa. E o segundo que eu vou escrever sobre Tantra também vai ser para você, viu? Tô avisando logo. E aqui eu falei sobre os chakras, falei sobre Kundalini, uma síntese das doutrinas e escolas do tantrismo. Tá aqui, uma introdução ao estudo do Tantra. E aí, depois de uma introdução ao estudo do Tantra, eu comecei a escrever sobre Yoga, Tantra e Magia Oriental em uma publicação que deveria ser semestral, mas acabou se tornando a periódica. Tá? Devido às flutuações do mercado, as gráficas ficaram repentinamente muito exigentes no que se refere, aliás, muito caras. Os valores ficaram muito altos, né? E aí eu publiquei o número 1, o número 2 e o número 3 de uma revista chamada Tantra e Autoconhecimento. Ainda tenho alguns exemplares, se alguém quiser é só me dar um toque. Quero aprofundar no autoconhecimento e relembrar. Se o seu caminho é Jurema, bem, se você conhece aquele meu canal do YouTube, Arqueologia do Sagrado, lá tem mais de 100 estudos, mais de 100 lives sobre Jurema. E aí você, se você tiver tempo de dar uma sacada, selecionar algumas para dar uma assistida, existem algumas daquelas lives que são específicas para quem pretende começar a jornada. Uma introdução a Jurema, espiritualidade ancestral. Essas lives são, eu particularmente considero muito importantes para quem quer começar a jornada. E se você sentir de ler algum desses livros, o que eu vou sugerir, de início, 2, né? Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte e Fumaça de Mato. Bem, depois desses estudos aí, a Jurema me trouxe me deu chancela para realizar uma outra pesquisa, tá? No campo da alta magia sumero-babilônica, ou seja, mesopotâmica. Como historiador, me interesso muito pelas origens das coisas. Tá? Então, toda essa magia ocidental que nós vivenciamos na teurgia, na cabala, nisso, naquilo outro, para mim tem uma origem conhecida, Mesopotâmia. Então, na leitura que eu realizo, conforme a pesquisa que eu venho realizando, é a minha terceira linha de pesquisa, né? A Jurema, principal, porque é minha filosofia de vida, sou juremeiro, graças a Deus. A segunda, o Tantra. A terceira, a magia e a feitiçaria mesopotâmicas. A fonte está lá, de nossa magia ocidental, contemporânea. E aí, faço planos de publicar futuramente um livro sobre, reunindo os fragmentos de uma magia ancestral, uma magia cerimonial ancestral. E, por enquanto, estou organizando um seminário, tá? Que é um seminário chamado Fundamentos Históricos e Práticos de Magia e Feitiçaria Mesopotâmicas. É um seminário que eu pretendo dar início quando um grupo de 33 membros houver sido formado. Até o presente nós somos 11. Estou aguardando 22 pessoas chegarem. É um trabalho demorado, tá? Serão 7 meses de estudo. Tá? E aí eu vou preparar as apostilas, tá certo? As videoaulas. E realizaremos, além disso, um encontro por mês para trocar ideias. E aí vamos ver muitas coisas, com a graça de Deus. Desde as divindades do panteão mesopotâmico, da Suméria, do povo acádio, babilônico, os assírios e tal. A gênese dos demônios. Isso é interessante porque para a gente poder compreender o que são esses seres, é importante que a gente tenha uma ideia de quando e onde eles surgem. Quando e onde a ideia surge.
tá? E vai remontar para aquilo ali, ó. O que nós hoje tememos e chamamos demônios eram compreendidos como forças destrutivas da natureza. Forças da natureza. Tá? Mas não vou falar muito, que é para não perder a graça. Então o negócio é o seguinte, esse seminário aí, pretendo realizar este ano, tá? O grupo está aberto. Fundamentos históricos e práticos de magia e feitiçaria mesopotâmicas. Sobre os gênios, enfim. E no que se refere a seminários, há 2 anos eu comecei a realizar uns seminários, né? A pandemia chegou, e aí ficou todo mundo dentro de casa, e eu com um monte de arquivo aqui de pesquisa de tudo, o que é que eu faço com isso? Então, o primeiro seminário à distância, chamado Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema, um seminário eminentemente teórico, para quem gostaria de conhecer e de se aprofundar seu conhecimento no universo juremeiro. Realizamos umas 6 edições desse seminário, umas 5 eu acho. Um segundo seminário chamado Magia Indígena e Cabocla, Teoria e Prática. Muito bom, gosto demais dele. Acho que fizemos umas 8 edições ao longo desses 2 anos. Um terceiro seminário chamado Métodos de Autodefesa Psíquica. Realizamos umas 4 edições. Um seminário foi realizado 2 vezes, chamado Elementos de Magia e Feitiçaria Mesopotâmicas. E um outro que, assim, porque como já fizemos várias vezes esses seminários, né? Eu não quero ficar repetindo. Então, este ano, o primeiro que será realizado em março, as inscrições já estão abertas, se chama Desmanchando o Malefício com o Poder das Plantas. Tá? Desmanchando malefícios com o poder das plantas. Então, é um seminário no qual iremos estudar os modos tradicionais de interagir com o reino vegetal. Tá? As plantas têm não apenas uma estrutura fisiológica e energia, força vital, mas as plantas têm inteligência, têm sentimentos. As plantas têm espíritos que podem nos apoiar, nos proteger, nos purificar. Tá? Quem quiser que duvide, respeito a dúvida, mas eu tenho certeza que as plantas são entes pensantes. Não pensam como eu penso. Elas acessam a realidade de um modo muito distinto do nosso e muito mais profundo que o nosso, simplesmente porque elas não têm cultura. O espírito da planta é como é, desde o momento em que foi colocado neste planeta, em que surgiu aqui, em que encarnou aqui. E nós, entre nós, nossa consciência, nossa personalidade, que se disfarça de consciência, e nós acreditamos no logro da personalidade, tá? No golpe que ela nos dá, entre a nossa personalidade e o que nós realmente somos, existem milhares de anos e quilômetros de cultura construída. Quilômetros de coisas inúteis e aberrantes que nós consideramos necessários à nossa vida. Separam a nossa consciência daquilo que realmente somos. Então, perdemos a noção daquilo que nós realmente somos. E o que nós realmente somos? Entes divinos. Luzes transitando neste planeta. Energia pura em alta frequência. Esquecemos disso. Não é porque eu sou professor, é minha personalidade. Não é porque eu sou médico, é minha personalidade. Eu sou arquiteto, eu sou costureira, eu sou pedreiro, eu sou desenhista, eu sou ator, eu sou político. Personalidade. Aquilo que nós realmente somos está esquecido, adormecido. A planta não esqueceu. Então ela te ajuda a lembrar daquilo que você é. Por isso que é uma planta de poder. Mestra. Nós é que temos que ter a chave para lidar com elas, mas já estou falando demais. Então esse seminário aí, ó, Desmanchando Malefícios com o Poder das Plantas, será o próximo. As inscrições estão abertas e quem sentir, entra em contato. Tá bem, eu acho que já falei um monte, né? São 23 e 25. Deixa eu ver se deixei alguma coisa em aberto aí. Não, então, basicamente é isso. Vou sugerir, tá?
utilizo estas redes sociais para divulgar minha pesquisa. Tá certo? Até pouco tempo eu não recebia apoio de ninguém. O apoio que eu recebi foi do Wagner Warpeik, do Rogério, do Charles Boeira, né? O pessoal que me ajudou a publicar uma introdução ao estudo do Tantra e visões de Catimbó. Mas eu continuo sendo um pesquisador independente. Quando eu dou entrada em uma pré-venda, eu digo assim, olha, o livro está em pré-venda, por exemplo, o livro do Mago Juremiro está em pré-venda. Como é que funciona isso? O livro do Mago Juremiro está em pré-venda. O pessoal compra o livro antes dele ser publicado. E aí eu vou colocando os nomes, os números, né, de quem compra o livro do Mago Juremiro em um grupo de WhatsApp. A mesma coisa eu vou com o livro do Rei Canindé. Quando o pessoal vai me pagando, eu vou guardando esse dinheiro e utilizando na própria pesquisa. Tá? Eu utilizo essa grana para comprar livro, eu utilizo essa grana para me locomover a um ponto para fazer uma entrevista. Eu utilizo essa grana principalmente com a gráfica, que é um custo danado. Certo, minha irmã? Muito obrigado. Muita gratidão pelo apoio. E aí, quando eu vendo esses livros, uma parte é para gráfica, uma parte é para financiar o meu trabalho. Eu sobrevivo dessa forma. Tá? Obviamente, sou professor, dou aula em escola pública, com a graça de Deus. E pesquisador, historiador, escritor. Tá? Minha irmã, você me manda uma mensagem no direct. E aí, para adquirir os livros, eu te digo a lista dos que eu tenho. E aí você pode adquirir através de Pix, por exemplo, né? Pagar via Pix. Me diz o endereço para envio. Toda quarta-feira eu envio esses livros. E assim que eu fizer o envio, eu te mando o código de rastreamento. Da mesma forma, o estudo sobre as plantas, né? Eu crio um grupo ali de acolhimento no WhatsApp para as pessoas que se inscrevem. E aí, quando chegar o momento da live, a gente se reúne do estudo, a gente se reúne por Google Meet. Aí eu vou preparar uma apostila em PDF para quem se inscrever. Serão 2 dias de estudo. Tá? Eu vou preparar um certificado de curso livre, também em PDF, para quem estiver participando. E eu agradeço demais, viu, minha irmã? É com esse apoio aqui que a pesquisa se mantém. Tá? Se não fosse esse apoio, não existia pesquisa. Quer dizer, existia, mas está sendo de outra forma, ocorrendo de outra forma, né? Porque eu não consigo parar de pesquisar, graças a Deus. Só paro quando o Papai do Céu disser, parou, Rômulo? Sim, senhor, meu pai. Beleza, minha irmã. Muito obrigado, viu? Salve tua força. Bem, pessoal, então é isso. Quem sentir de seguir aqui o meu perfil pelo Instagram, @Romulo_Angélico. Quem sentir de seguir o meu perfil lá pelo TikTok, tá? Aliás, no Instagram é @Romulo_Guiraúna. No TikTok é @Romulo.guiraúna. E o meu canal no YouTube é Arqueologia do Sagrado. Tá? E lá a gente fala sobre Catimbó Jurema, sobre magia, sobre Tantra, o que Deus permitir. Então, basicamente é isso. Muita gratidão pela presença, tá? Muita gratidão pela reverência, pelo respeito mútuo. Vocês que confiam no meu trabalho, adquirem meus livros, participam dos estudos, dos seminários, tá? Muita gratidão mesmo. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada setuplique nas vidas de vocês as bênçãos que vocês me direcionam. Tá certo? E vamos seguindo. Esta live vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou jogar ela lá para o Arqueologia do Sagrado no YouTube, tá certo? Muito obrigado, Sidma, meu amor. Amo você demais. Vamos para cima com a graça de Jesus, Filho de Deus. E salve a Jurema Santa Sagrada e até breve.